A taxa Selic caiu para 14,75. Provavelmente este deve ser um dos melhores momentos para investir dos últimos anos. Eu sei que você deve estar cansado de ouvir desse assunto de Selic essa semana, mas vou tentar explicar esse momento de uma forma simples, tipo aquela conversa marota de churrasco, tá ligado? Tá pegando fogo, bicho! Ou seja, vou pegar um produto chato, vou adaptar e vou colocar ele redondinho, quentinho na sua mão. Mas antes, solta a vinheta. Vamos falar de grana. Seguinte, essa semana o Copom reduziu 0,25 pontos percentuais da taxa Selic. Isso num cenário de eleição e toda aquela confusão do Irã que acaba até afetando o petróleo mundial. E olha, vamos dar uma olhadinha como que tá o Ibovespa e o IFIX só para ver como que tá? Então vamos dar uma olhadinha para ver como o Ibovespa está se comportando com toda essa história do Estreito de Hormuz, essa questão do petróleo, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha. Então vem aqui, ó, uma pesquisazinha, boa cotação. Você vem aqui, ó, mês, aqui, ó, no último mês, ó, se você olhar, ele caiu 7,51. Ele já estava caindo, mas deu uma queda bem expressiva aqui nos últimos dias. Pode ser que seja por conta da guerra, essa questão de petróleo, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no IFIX também, só para a gente garantir? Então vem aqui, vamos lá, IFIX, cotação, IFIX no último mês, ó, o IFIX ele também tá caindo, porque o IFIX é o fundo de fundos imobiliários, tá bom, gente? Ele também tá caindo por conta dessa taxa de juros alta, porque é mais atrativo, a gente tá na renda fixa por conta dos juros bem altos, e aí você acaba pressionando o preço dos fundos imobiliários para baixo, tudo bem? Então ele tá tendo aqui uma quedinha aqui, mas 0,18, então o que eu tô achando é que isso não tá sendo afetado com a guerra, tá? Pode estar sendo afetado por outros fatores, mas a guerra não tá afetando aqui, tudo bem? Então vamos voltar lá para o nosso conceito. Vamos nessa! Galera, para esse vídeo ficar mais fácil de entender, eu vou dividir ele em 4 módulos. 1. O que é taxa Selic. 2. Comportamento da renda fixa, no caso, o Tesouro Direto. 3. Comportamento da renda variável, e nesse caso a gente vai falar dos FIs, que eles não estão sendo afetados pela guerra. E 4. O que fazer num cenário como este. Assim, acredito que a gente consegue entender o que está acontecendo nesse momento. Achou errado, otário? E o que é a taxa Selic? A taxa Selic é basicamente o juro básico da economia brasileira e ela influencia em tudo: financiamento, empréstimo, cartão de crédito e também os investimentos. Se você quiser saber mais detalhes, veja esse vídeo aqui, onde eu falo dos principais ativos da renda fixa. Mas voltando para a Selic, ela não surge do nada. A Selic é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, e o Copom faz parte do Banco Central. O Copom se reúne a cada 45 dias. Aí eles decidem se a taxa sobe, se ela desce ou se ela se mantém. Inclusive, a última reunião foi essa semana. Por isso que está todo mundo falando desse assunto. Cala a boca! Silêncio! O Copom é como se fosse o painel de controle da economia brasileira. E por que o Copom faz manutenção dessa taxa de juros? Vou falar 2 situações. Primeira, controle da inflação. O principal objetivo da Selic é controlar a inflação. E inflação é quando os preços começam a subir muito rápido e começa a perder o controle. E quando isso acontece, o Copom sobe a Selic. Porque quando o juro sobe, fica mais caro pegar dinheiro, as pessoas consomem menos, as empresas investem menos. E com menos dinheiro circulando, menos pressão nos preços. Financiamento fica mais caro, cartão de crédito fica mais caro, até o seu parcelamento começa a pesar. Agora, quando a economia está fraca, o Banco Central começa a baixar esses juros. Isso para incentivar o consumo e fazer a nossa economia girar. Como assim? Não entendi. E tem a segunda situação que pouca gente fala, que é a dívida pública. A Selic também está ligada com a dívida do país. Se liga, o governo precisa de dinheiro para funcionar, certo? Precisa pagar salários, precisa investir, precisa cobrir o déficit e quando falta dinheiro, o que ele faz? Ele emite uma dívida. E adivinha o que é essa dívida? O nosso famigerado Tesouro Direto. Ou seja, ele acaba pegando dinheiro emprestado do mercado. Ou de quem? De nós investidores. E para alguém emprestar dinheiro, precisa valer a pena, não é verdade? Quanto maior o risco, mais juros o governo vai te dar. Então, a Selic influencia o tanto que o governo vai pagar dessa dívida também. Se os juros ficarem baixos, pode acabar faltando interesse dos investidores. Tá explicado porque às vezes a gente tem que subir a taxa para poder trazer gente para poder emitir essa dívida, entendeu? Não. E se ficam muito altos, a dívida do governo fica mais cara. Então, para resumir, a Selic é um equilíbrio para poder controlar a inflação e manter a economia funcionando. Então, quando você vê a Selic
subindo ou caindo não é por acaso. É uma decisão estratégica para tentar controlar a economia do país. Mentira! Agora que você entendeu como funciona a Selic, vamos ver como isso afeta nos investimentos? Quando os juros ficam altos, a renda fixa fica muito interessante, principalmente o Tesouro Direto. Mas aqui tem um detalhe que pouca gente presta atenção. Existem duas formas de aproveitar esse cenário. Primeiro, se você é um investidor conservador, esse pode ser um ótimo momento, porque você consegue travar as taxas bem altas no pré-fixado e no IPCA+. Ou seja, você sabe o quanto vai ganhar, ou pelo menos vai garantir uma rentabilidade acima da inflação. É como se você congelasse uma taxa alta por vários anos. Você vai pegar um título pagando uma taxa alta e vai segurar até o vencimento. A few moments later. Sem precisar se preocupar com o que vai acontecer com o mercado, porque você vai estar protegido. Agora, se você já entende um pouco de mercado, existe uma segunda estratégia e pouca gente usa. Você pode comprar o mesmo título, pré-fixado ou IPCA+, mas com outro objetivo. Não é levar até o vencimento, é aproveitar a marcação a mercado. E funciona assim: se você compra um título com juros altos e no futuro esses juros caem, eles passam a valer muito mais. Aí você pode vender esse título antes do vencimento e ganhar muito com a valorização. Mas quem me garante que esses juros vão cair? Ninguém garante. Mas dá uma olhadinha nesse gráfico. Eu extraí todas as reuniões do Copom dos últimos 10 anos. Eu peguei isso lá no site do Banco Central, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Ó, se você conseguir acompanhar, ó, a gente aqui nesse período de 15 a 17, ó, a gente vinha com a taxa Selic bem alta, de repente ela, pum, caiu. Aí, aqui eu nem vou contar muito, porque de 18 para 20 teve a questão da pandemia e essa queda foi questão da pandemia que fizeram lá, jogaram a taxa lá para baixo para incentivar o consumo. Mas se você olhar em 2022, a gente também teve uma taxa de 13,75 e ela caiu para 10,50. Ou seja, a gente estava em 15 e agora está em 14,75. E é exatamente aqui que pode estar a nossa próxima oportunidade. Será? Porque antes disso acontecer de fato, o mercado já começa a se antecipar. Os famosos juros futuros. E o seu título acaba aumentando o preço. Mas aqui também tem um risco. Se os juros continuarem subindo, o preço do seu título pode cair. Pode não, vai cair. Eu vou cair! Ou seja, essa estratégia existe muito mais conhecimento e controle emocional. Então temos o mesmo cenário e duas formas diferentes de aproveitar. Conservador, trava a taxa alta, e arrojado, que tenta ganhar com o ciclo de juros. Nice. Mas aí vem aquela pergunta, não vale a pena investir na renda variável neste momento? Se liga, quando a taxa de juros sobe, a renda fixa começa a ficar mais atrativa. E com isso, muita gente tira o dinheiro da renda variável e migra para a renda fixa. E é aí que os preços da renda variável começam a cair. Será? Dá uma olhadinha nesse gráfico de correlação entre o IFIX e a taxa Selic. Vamos lá, galera, mais um gráficozinho top, hein? Esse aqui eu peguei da B3. Eu peguei os dados do IFIX e os dados que eu já tinha do Banco Central, que era do Tesouro Selic, eu só montei aqui e fiz uma correlação. E se você olhar, você pode ver que eles não andam juntos. Você pode ver que quando a taxa Selic está caindo, a média do IFIX está totalmente oposto. Você pode ver que elas nunca andam juntas, se você olhar bem. Ó. Só esse caso aqui, finalzinho aqui, que elas já estão muito lá embaixo, né? Mas isso aí é outra situação. Mas é muito raro. Normalmente a correlação entre IFIX ou renda variável e renda fixa sempre é negativa, ela sempre anda em lados opostos. E isso acontece muito com os fundos imobiliários. Quando a taxa Selic está muito alta, os fundos imobiliários ficam bem descontados. E não é necessariamente porque eles ficaram ruins, é porque todo o dinheiro migrou para a renda fixa. É a famosa história de oferta e demanda. Se ninguém compra FI, ele tende a baixar mesmo. Ou seja, o preço cai, mas o ativo continua bom. E o mais interessante, você passa a comprar renda variável bem mais barato. E muitos desses fundos continuam pagando seus dividendos, isento de IR. Então olha que louco, o mesmo cenário de juros altos que favorece a renda fixa, também podem criar ótimas oportunidades na renda variável. Só que aqui entra uma diferença muito importante. Na renda fixa você tem mais previsibilidade. Nos FIs você tem que analisar o ativo, né? Por favor. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Porque nem todo FI que caiu é uma ótima oportunidade. Alguns caem porque tem problema mesmo. O mercado não dá desconto à toa não, bebê. Mas quando você encontra bons fundos, bem geridos e com bons ativos, é bom demais e... Que viadão bonito, hein? Juros altos
pode ser um dos melhores momentos para você montar a sua posição, pois quando a taxa de juros um dia normalizar, os FIs vão voltar ao seu preço normal e você vai ganhar muita grana. Tá, mas diante de tudo isso, o que fazer então? Corre, negada! Mercado financeiro não é corrida de 100 metros. É maratona. E investimento não é jogo do tigrinho. Você não precisa acertar o topo da Selic nem o fundo dos FIs. O maior erro que as pessoas cometem é mudar a estratégia a cada movimento do mercado. Cenários como esses não são motivos para você sair fazendo loucuras, mas também não são para ser ignorados. Você pode aproveitar o momento, mas sem fugir da sua estratégia. Uma carteira boa é uma carteira diversificada, que tem renda fixa, renda variável e que está preparada para diferentes cenários. Porque quando a renda fixa pode estar pagando bem, a renda variável pode estar ficando mais barata. E é esse o equilíbrio que joga o seu resultado lá na frente. Quem cresce no mercado não é quem acerta tudo, é quem consegue se manter nele. Então, em momentos como esse, mantenha calma, mantenha a disciplina e mantenha a sua estratégia. E é isso que separa de quem investe de quem só tenta a sorte. E se você quer aprender a investir com consciência, sem cair nessas armadilhas do mercado, se inscreve no canal e veja a minha série de como começar a investir. Lá eu falo todos os passos até você começar a investir de fato. E me diga aqui nos comentários, você está seguindo uma estratégia ou está reagindo ao mercado? Ah, e compartilha com aquele amigo. É, aquele amigo que qualquer noticiazinha que vê na internet já sai vendendo tudo. Galera, beijão, fiquem com Deus e vamos falar de grana.